É uma grande felicidade nós estarmos unidos e reunidos na casa do Senhor. Porque para nós sempre seja isso um privilégio. Onde muitos não têm esse privilégio, nós estamos aqui nesta noite. Abra vossas Bíblias em Hebreus 12. Orando ali, eu perguntava para o Senhor: Pai, que palavra eu vou trazer? Que palavra eu trago essa noite se eu tiver a oportunidade? E veio Hebreus 12, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Amados irmãos, a cada momento nós temos que entender que é a Cristo que a gente serve, e é a Ele que nós temos que ser exemplo, o exemplo que Ele foi para nós na terra, né? Como a pastora colocou, nós temos que a cada momento aumentar o amor para com o próximo, um com o outro, e não é fácil, mas o Senhor se responsabiliza, mas o Senhor nos dá a vitória e garante. Aleluia! Então vamos lá, todos encontraram? Hebreus 12, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 11. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumentaram convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trará como filhos, porque o filho há a quem o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitemos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigia, como bem lhes parecia, mas este para nós, nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Pode se assentar, queridos irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos, aqui o Senhor, Ele mostra testemunhos em que Ele fez, vários testemunhos, para que a gente exemplifique o que Ele fez na terra. Ele mostra aqui que os embaraços do pecado e todas as situações que nos acompanham e nos arrodeiam para nos enfraquecer, para nos entristecer, Ele mostra exemplos aqui que Ele não deixou de forma nenhuma que isso levasse a tudo que Ele tinha que fazer por mim e por você, a todo o processo que Ele tinha que passar para que nós tivéssemos paz, porque o pecado que o condenava não era dele, mas era meu e seu. Todas as aflições, todos os problemas não era dele, ele não era causador de nenhum, mas ele fez por amor de mim e você. Ele abriu mão de tudo, ele mesmo podendo se salvar, ele mesmo podendo enviar todos os anjos, ele não permitiu, porque
porque a palavra tinha que ser cumprida. Ele obedeceu aquilo que o pai falou para ele fazer. E ele coloca aqui o exemplo que nós, como filhos, nós reverenciamos nosso pai. E é um dever do filho reverenciar o seu pai. E ele coloca aqui, por um certo tempo, será que eu, como pai do Espírito de vocês, não sou mais importante? Será que eu não sou mais importante que o pai da terra? Verdade, Senhor. Então ele começa a exemplificar aqui, né? Ele coloca aqui, não nós suportamos, sujeitemos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Quem é o Pai do nosso Espírito? Para que a gente viva. Então a gente temos que a cada momento reverenciar mais a Ele, mais por Ele e mais para Ele, né? Então aqui, amados irmãos, ele coloca aqui quantas provações, quantas situações ele passou. E às vezes qualquer coisa que acontece conosco, a gente quer abrir mão do chamado. Eu falo por mim, quantas vezes eu pensei em abrir mão do meu chamado. Eu falo, Pai, Senhor, o fardo é pesado. Aí ele falava, mas eu te ajudo a carregar. Você não carrega sozinho. Se você entregar nas minhas mãos, o fardo se torna leve. Mas muitas das vezes, a gente, nós mesmos nos entristecemos com nós mesmos, com as nossas falhas próprias. Mas por quê? Porque espiritualmente está faltando a nossa entrega, a minha e a sua mais. Porque quando você ora, quando você está num grau de intimidade com o Pai, pode acontecer o que acontecer, você não se afasta do Pai, porque você sabe que é dependente dele. Podem te atingir, podem fazer o que quiser, você não está mais nesse plano, você está num outro plano já. Você está num grau de espiritualidade maior. E todas as aflições, todas as afrontas que vier acontecer, você simplesmente ignora. Porque você fala, Pai, pior o Senhor passou por mim e suportou. Então, amados irmãos, nós somos alistados pelo Senhor, nós somos convocados pelo Senhor por uma batalha, por uma guerra. E uma batalha e uma guerra, amados irmãos, não é fácil enfrentar, é difícil. Eu costumo dizer que a igreja é a preparação para o campo de batalha lá fora. E o campo de batalha, eu falo assim, é pouca preparação para muita batalha. E se a gente em casa não buscar mais, se fortalecer mais, somente na igreja a gente não consegue suportar. Nós precisamos, a igreja, nós aprendemos, em casa nós praticamos, para que a gente possa vencer as lutas. Porque ele fala aqui que nós estamos rodeados de demônios, querendo o quê? Me tirar da presença. Porque os que estão lá, já estão lá, e nós estamos aqui para tirar os que estão lá. Então o inimigo fala, além de ele buscar pela salvação dele, ele quer tirar os meus das minhas mãos. Então, olha a responsabilidade de cada um de nós. E aí nós temos que fazer isso com amor, amados irmãos. E o inimigo ele tem se levantado, porque quantas obras nós estávamos fazendo anteriormente? Levando alimento nas ruas, falando dos moradores de rua, evangelizando, tudo ao mesmo tempo, muita coisa, um processo. E se nós não estivermos prontos e preparados, espiritualmente dizendo, amados irmãos, o inimigo ele vai tentar de toda forma. Ele vai tentar de toda forma parar, ele não, isso não pode seguir, não pode ir adiante. E quão maravilhoso foi a experiência que cada um de nós tivemos lá. Aleluia! Quão maravilhoso foi a resposta do Senhor, a experiência para cada um de nós, isso é impagável. Então, amados irmãos, aqui o Senhor está falando, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é para Ele que nós temos que olhar. Ele é o consumador da fé, da minha fé e da sua fé. Né? Ele coloca aqui, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz. Ele está falando, suporta a tua cruz. Ele está falando para mim e para você, que a gente aprenda a suportar a cruz com amor, com muito amor. Ele não reclamou, e às vezes nós reclamamos por muito pouco, muito pouco. Nós temos que, ao invés de reclamar, nós temos que clamar a presença do Altíssimo. Em vez de reclamar, você clama a presença e Ele suporta a tua necessidade. Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
ele desprezou toda a afronta do inimigo, porque ele já sabia o caminho dele. Da mesma forma, precisamos ser eu e você. Nós temos que ter a convicção e a certeza qual é o nosso caminho. Quando nós saímos desse plano terreno, quando nós saímos dessa matéria, para onde vamos? Nós precisamos ter a cada momento mais esta convicção. Porque Glória! Paulo falou: combati o bom combate e guardei a minha fé. Aleluia! Ele guardou a fé, porque a fé vem de Jesus, a fé estava guardada dentro dele. Ele falou: eu vou encontrar agora com meu Pai, mas ele se preocupou com o Evangelho chegar até mim e você. Glória! Ele não queria que a obra parasse nele, que ela permanecesse até onde nós estamos hoje. Da mesma forma, somos eu e você. A nossa preocupação temos que ser conosco, mas temos que ser com o próximo, porque o Evangelho continue, para que um dia lembre de mim, de você, e fala: aquele varão, aquela varoa falava do amor de Jesus para mim. Eles plantaram a semente e hoje eu cultivo esta semente. Amém, amados irmãos? Amém. Tem que ser assim. A pastora falou um negócio sobre o amor. Eu estava meditando tempos atrás também sobre isso. Nós podemos ter todos os dons, tudo, Mas o principal é mas o se amor. faltar o amor, nada serve. Precisa ter o amor. E é difícil. Eu falo que é mais difícil você amar aquele que te trata mal, aquele que te machuca com palavras, porque palavras muitas das vezes dói mais que tapas, ferem o nosso interior. É verdade. Sabe quem limpa? Sabe quem tira toda a ferida? Sabe quem fala: olha, me feriram também, fica tranquilo, fizeram comigo também, mas eu fui limpo, eu subi para a graça, purificado, e te purifico esta noite. É Ele que purifica, meus irmãos. É Ele que tira toda a dor. Glória! É Ele que tira toda a dor. Então, amados irmãos, eu estava conversando com uma moça que estava em processo de depressão porque perdeu um filhinho muito novo, pequeno, e de novo ela estava mexendo nessa situação, e o filho dela, a causa disso que foi morto por atos de crueldade. Então, automaticamente, no bebezinho de 2 anos, a madrasta matou. Só que a justiça do homem ainda não foi feito nada, e ela está num processo de depressão incrível. Eu liguei para ela, comecei a conversar com ela. Eu falei: não estou falando que você vai esquecer, mas eu estou falando que você precisa buscar Jesus, porque só Ele sara essa dor. Só Ele entra com bálsamo no teu coração e muda a tua história. Ela tem hora que eu quero desistir da vida. Eu falo: mas o teu filho veio como um anjo, ele passou o processo aqui. Hoje ele está ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. E se você desiste da vida, você desiste de encontrar com Ele. Porque naquele grande dia você vai ter um encontro com Ele. Porque hoje Ele é um anjo. Hoje Ele está num lugar bilhões de vezes melhor do que o meu e o teu. E nós temos que estar preparados para aquele grande dia. Porque o céu vai tomar de qualquer maneira a força. Amados, qual é a força que eu e você estamos fazendo? Qual é a força que eu e você estamos fazendo para herdar a eternidade? Eu falo por mim: eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer muito mais. Porque mais Jesus fez por mim e por você. Então, a todo momento em que nós acharmos que a cruz que carregamos a pesada, lembra que Ele carregou. Faça a reflexão e Ele fala: vocês têm que andar como eu andei. Amados, imagine eu e você andar como Jesus andou. Imagina quantas acusações, quantas situações, e Ele suportou por mim e por você. Que a gente venha suportar, que a gente aprenda a suportar. Ele fala aqui de paciência. Ele coloca aqui, uma palavra chamada aqui, perto de nós rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira para mim e para você, que Ele já, lá no céu, antes de eu e você nascer, já tinha tudo decretado o que eu e você ia fazer na terra. Já estava proposto o meu chamado e o teu chamado. E Ele fala: com paciência execute. Com paciência execute o chamado que o Senhor nos trouxe. Amém, amados irmãos? Assim eu agradeço a Deus, a minha rica oportunidade, as palmas altas do Senhor Jesus. Nosso Senhor disse, aleluia, Jesus, que confirmado também, na boca do pastor Cícero, palavra dele.